Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube, tá aqui, nosso canal no YouTube aqui do Éder Casquel, o Cantinho da Palavra. Que Deus abençoe a tua vida, deixa o seu like, assista o conteúdo até o fim para que ele possa ser realmente recomendado para outras pessoas. Estamos na série de mensagens, a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Acabamos de falar da grande controvérsia que se inicia em Antioquia com a chegada de mensageiros de Jerusalém, autodenominados, para ver questão da entrada de gentios para o seio da igreja. A controvérsia foi grande entre Paulo e Pedro, chegou a Jerusalém, que deu a decisão final que o evangelho realmente tem que ser pregado a toda criatura, que o evangelho é o único remédio para curar realmente as feridas de uma humanidade que está decaída, de uma humanidade que está precisando realmente encontrar-se com o seu Criador. Agora vamos falar na introdução, a introdução aqui, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que vai de Atos dos Apóstolos, do capítulo 15, do versículo 36, a Atos dos Apóstolos 18 ao 22. Então nessas que nós vamos falar, tudo aquilo que nós vamos falar está entre Atos dos Apóstolos 15, versículo 36 até Atos dos Apóstolos 18, 22. Depois vem a terceira e última viagem missionária desse grande apóstolo que lutou realmente, que não foi como Pedro, que é realmente que muda de opinião com a chegada de alguém ou de alguma influência na sua vida. Então Paulo e Barnabé decidem fazer a segunda viagem missionária depois de algum período passado ali em Antioquia. E o propósito desta segunda viagem missionária do apóstolo Paulo era visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, como diz lá em Atos 15, 36. Então qual era o propósito desta viagem missionária? Vamos voltar, vamos visitar, ver como que está os nossos irmãos. Veja, o amor que Paulo tinha pela obra. Eu quero ver como que os irmãos estão. Vamos visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra de Deus. Vamos voltar lá, vamos confirmar, vamos regar a palavra de Deus dia a dia, passar tempo, gastar tempo com os irmãos. Hoje, os obreiros, pastores não querem gastar tempo com as pessoas, não querem gastar tempo ouvindo, acha que se foi pregado, que cresça por si só. Não, Paulo tinha uma preocupação em voltar por onde ele havia anunciado o precioso evangelho, porque sabia do compromisso que nós temos diante do nosso Deus de sermos um bom ministros do evangelho. Ao discutirem sobre a possibilidade de levarem João Marcos consigo, aquele que o havia abandonado nas montanhas da Panfilha, que nós temos a primeira viagem missionária, a parte A, que daí vai da onde eles saíram, do Porto de Celécia até as montanhas da Panfilha, onde João Marcos deixa, prefere não entrar no desfiladeiro da morte e abandona eles na primeira viagem. Não houve uma situação entre Paulo e Barnabé. Paulo queria Barnabé, melhor dizendo, queria que João Marcos fosse. Paulo, neste momento, achou que não era bom, não era propício, porque no momento de perigo ele o abandonou e a controvérsia foi tão grande. João Marcos era sobrinho de Barnabé, que decidiram-se então separar-se. Também a Bíblia não fala mais da pessoa de Barnabé deste momento, Sim, em obras missionárias a Bíblia também não fala mais. O foco realmente se torna o apóstolos dos gentios aqui no Novo Testamento. Paulo levou consigo Silas,
viajaram por terra na estrada em sentido ao norte, pela Síria e Cilícia, e assim começaram a sua segunda viagem à Galácia em Derbe. Lembra que Derbe foi a última da primeira viagem missionária, foi a última cidade que passaram, né? Vieram Celécia, a Chipre, Pafos, né? E foi indo Icônio, Listro, né? E foi indo até chegar em Derbe, Listro, melhor dizendo, né? E chegando em Derbe. Agora eles pegam Derbe como a primeira cidade e ali eles iniciam em Derbe a sua primeira viagem missionária. Tá? Quando ele passa em Listra, ele pega o jovem Timóteo, que na primeira viagem missionária Paulo teve a oportunidade de almoçar com ele, jantar com ele, estar ali contando as histórias, vendo Timóteo amadurecer, vendo a fé de Timóteo ser despertada. Agora Paulo passa na segunda viagem. Lembre-se, quando nós fizemos o vídeo da primeira viagem missionária, quando Paulo passa pela casa de Timóteo, né, a casa de sua mãe, sua avó, que era muito temente a Deus, ele se manifesta esse interesse. Mal sabia que agora, neste ponto da história, Paulo está passando novamente por Listra para rever os irmãos, para ver como está. Então pega Silas e traz consigo, rever todas as cidades por onde eles haviam pregado, mas o centro de interesse de Paulo naquela viagem tornou-se a Macedônia, né? E a Cássia, e não a Ásia Menor. Ele já havia pregado ali pela Ásia Menor, então ele deixa esta região e ele diz: agora eu vou para a região da Macedônia e da Cássia, tá? Os viajantes chegaram por último à cidade portuária de Troade, no mar Egeu. Começaram a ir para onde iriam e chegaram por último. Lembre-se, aqui nós estamos só fazendo um esqueleto, mas tem muito assunto. Quando nós formos falar as outras mensagens da segunda viagem missionária, nós vamos abordar. Mas lembre que eles tentavam ir pregar em algum lugar, o Espírito não deixava. Aqui em Troade. Aqui em Troade foi onde realmente eles tiveram a visão do varão da Macedônia, que passa na Macedônia e vem, tá? Em resposta a uma visão, a equipe missionária embarcou imediatamente para a Macedônia, como fala lá em Atos 16, do 6 ao 10, tá? E assim inauguraram o trabalho em solo europeu. Já na Macedônia, o trabalho missionário concentrou-se em 3 grandes centros, tá? Em Filipos, tá? Que é a igreja de Filipenses, Atos 16, do 12 ao 40. Em Tessalônica, que é a igreja de Tessalonicenses, tá? Atos 17, do 1 ao 9. E Bereia, em Atos 17, do 10 ao 14, tá? Enquanto na Acácia, 2 cidades foram visitadas: Atenas, Atos 17, do 15 ao 34, e Corinto, tá? Atos 18, do 1 ao 18, aqui que inaugura-se a igreja em Corinto, tá? A igreja em Corinto. Paulo ficou em Corinto cerca de 1 ano e meio. Paulo, melhor dizendo, morou com um casal de amigos, a Priscila e Áquila, né? Priscila e Áquila, esse casal que se tornaram seus amigos e companheiros de trabalho, como fala lá em Romanos 16, 36. Então quando ele chega em Corinto, ele vai morar na casa desses cristãos. Esses cristãos aí que já existiam, porque estavam esparramados, não haviam se organizado muitas vezes no aprendizado e no ensino, como depois que Paulo chega e organiza realmente a situação da igreja de Corinto. Depois escreve cartas à igreja de Coríntios, né? Capítulo 13, tão conhecida, falando do amor, 2 cartas à igreja de Corinto. Tá na casa de Priscila e Áquila. Paulo fica ali cerca de 1 ano e meio, pregando o evangelho, trabalhando, fazendo tenda para seu sustento e desempenhando um longo ministério de ensino. Dali ele enviou 2 cartas à jovem igreja de Tessalônica. As primeiras cartas que Paulo manda a Tessalônica, ele manda daqui de Corinto. Na segunda viagem missionária, ele já é tocado pelo Espírito Santo para amadurecer a igreja, registrar em cartas, para que hoje nós pudéssemos também estar realmente lendo e vendo aquilo que
Deus falou para Tessalônicas é o mesmo que Deus está falando para nós. Tá, logo depois de 1 ano e meio, o apóstolo foi acusado pelos judeus de persuadir os homens a servir a Deus contra a lei, e o levaram a julgamento perante Gaio, que não quis intervir na disputa religiosa, como fala lá em Atos 18, do 15 ao 17. E Paulo foi libertado. Depois de uma rápida visita a Efésio, como diz em Atos 18, 19 ao 21, e deixou uma promessa, querendo Deus outra vez, voltarei a vós. Ele retornou à sua igreja base, a igreja em Antioquia. Tá, aqui foi só uma introdução de como foi essa viagem missionária, que começou em Derbe e terminou realmente lá em Éfeso, né? Realmente onde Paulo começou passando, pregando em solo europeu, em solo, levando a palavra do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo encara o desafio destas viagens missionárias, ele encara o desafio de estar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo, e isso será o tema das próximas mensagens aqui, tá? Da vida e os tempos do apóstolo Paulo, com o tema a segunda viagem missionária. Essa é a introdução. Que Deus abençoe a tua vida.